Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou continuar a história dos perrengues que eu passei aqui na Austrália durante o início da pandemia e durante todo o ano de 2020. Tô aqui gravando o vídeo do jeito que dá, depois da academia, e é melhor me ter assim do que não me ter. Então vamos lá! Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar linkado aqui em cima no card, então vai lá ver primeiro esse vídeo e depois tu volta pra cá. Mas recapitulando o final do vídeo, só pra gente conseguir continuar a história, eu falei que no dia 18 de maio de 2020, o hotel onde eu trabalhava fechou. Foi o meu último dia trabalhando. Então a gente teve que fazer toda uma preparação para que o hotel fosse fechado. Eu tive que empacotar caixas, tirar foto das coisas, verificar andar por andar para ver se estava tudo certo. Lembrando que era um hotel de 18 andares, que tinham 219 quartos. Ou 209 quartos. 209 ou 219 quartos. E aí que começa a minha saga de tentar conseguir um trabalho que me mantesse pra pelo menos pagar as contas que eu tinha aqui na Austrália, né? Pagar o aluguel, comida e tudo mais, porque eu tinha muito medo de que as coisas ficassem muito ruins por um bom tempo, né? E aí que eu usasse todo o meu dinheiro que eu tinha salvado e eu tivesse que voltar pro Brasil e ainda voltar pro Brasil sem ter nenhum dinheiro. Obviamente, né, que durante esses momentos de tensão e tudo mais, a gente acaba pensando em coisas que talvez nunca nem vão acontecer. E eu fiquei bem ansiosa, mas de uma forma geral eu fui muito sortuda de ter as coisas que eu tive, de ter a minha organização financeira durante esse período, que foi o que me salvou aqui. Eu conheci várias pessoas que tiveram que voltar pro Brasil a partir do momento que elas perderam o emprego porque elas não tinham se organizado para que alguma coisa emergencial acontecesse. Eu me organizei muito. Mas enfim, quando o meu hotel fechou, eu trabalhava em uma empresa que prestava serviço para esse hotel. Eu tinha um contrato com eles e eram eles que pagavam o meu salário. Então o que aconteceu aqui na Austrália foi que quando as pessoas estavam perdendo o emprego, elas não estavam sendo demitidas na hora, né? Pegavam o teu contrato e diziam, ó, agora eu não tenho um trabalho para ti, mas eu vou te manter aqui, assim que as coisas voltarem ao normal, tu tá de volta. Então não era uma demissão, era tipo uma pausa, né? Eu tive essa minha pausa, só que em vez de eu ter essa pausa, eu pedi as minhas férias. A partir do dia 18, até que eu acabasse o meu horário de férias que eu tinha disponível, que eram 2 meses. Então eu não fui direto pra essa fila, né, de pessoas que estavam demitidas, mas esperando ali, não tinham um trabalho, mas sabe? Essa coisa. Tem um nome pra isso, eu tenho quase certeza. Eu não sei em português, então é por isso que eu tô tentando descrever como é que é. Eu tinha 2 meses de férias e pela primeira vez, desde que eu cheguei aqui na Austrália, eu consegui tirar férias e eu consegui aproveitar o meu período de férias pra descansar, porque eu nunca tinha descansado antes, eu nunca tinha parado pra respirar e cuidar das coisas e dormir, sabe? Dormir. Eu não conseguia dormir, eu não dormia até as 11 horas da manhã, nunca tinha feito isso. E aí, durante o lockdown, foi o momento em que eu tinha 2 meses pra conseguir um novo emprego ou uma nova alternativa nessa empresa, e eram 2 meses que eu tava em casa, que eu tava sendo paga, e ao mesmo tempo eu também, lá em março, na última semana de março, eu comecei a estudar inglês, e eu fiz uma semana de inglês presencial e o resto tudo era online. Então durante as minhas férias, eu tinha um mês que eu estaria estudando inglês e um mês que eu estaria completamente livre de tudo. Então foi a melhor coisa que aconteceu. Basicamente tava todo mundo em casa, eu tava em casa, tava descansando, eu tava sendo paga, eu tava estudando inglês. Várias coisas boas foram acontecendo, né, nesse período. E também foi nesse período que eu comecei a dar aula de inglês. A Edna, uma seguidora minha no Instagram, ela me mandou uma mensagem, né, que eu falei: gente, perdi meu emprego, não sei o que eu faço, agora tá de boa, mas eu preciso de um emprego. E as coisas não estavam melhorando aqui no período, no aspecto Covid. Tava bem tenso aqui em Melbourne. E ela mandou uma mensagem e falou assim: tu não queres me dar aula de inglês? E eu fiquei assim, gente, eu dar aula de inglês pra alguém, eu acho que eu não tenho essa capacidade. A gente fez umas 2 aulas pra tentar, pra ver como é que ia ser, e aí eu comecei a dar aula pra ela durante um bom período, toda segunda-feira à noite pra mim, e era segunda de manhã pra ela. Durante esse período em casa, eu também tive que começar a fazer terapia, porque eu tava enlouquecendo aqui, né? Era muita incerteza, tu abria os noticiários, era só coisa ruim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? O Brasil também, tua família, tu tá longe, tu não sabe mais quando que tu vai ver eles, e muita coisa acontecendo assim na cabeça pra ti se entender. Quando as minhas férias acabaram, a empresa que eu trabalhava
trabalhava me comunicou e infelizmente eles não teriam um trabalho pra me botar, mas que eles estavam tentando fazer alguma coisa porque eles sabiam que eu era muito boa e que eu tava no visto de estudante, e as pessoas no visto de estudante aqui na Austrália não receberam nenhum auxílio do governo. Tiveram pessoas que realmente em situações bem precárias, elas conseguiram $1000 do governo, mas aí tu tinha que comprovar 1 milhão de coisas, né? Comprovar que tu realmente não tinha dinheiro, comprovar que tu não podia voltar pro teu país e mandar uma série de coisas pra ganhar $1000. Enquanto a gente trabalha, paga todos as taxas, imposto, né? Paga imposto, faz tudo e a gente não teve nada. Eu deixei isso bem visível para as pessoas ao meu redor, falando assim, cara, eu tô no visto de estudante, eu preciso de um trabalho. E aí, nesse período também, a minha ex-gerente do hotel, ela abriu uma empresa de limpeza. Quando a gente aluga um apartamento, né, a gente tem que devolver o apartamento pra imobiliária completamente limpo, no mesmo estado que foi quando tu chegou. Então, como tinha muita gente saindo da Austrália, muito apartamento ficando vazio, a minha gerente viu, né, uma oportunidade de abrir uma empresa de limpeza pra end of lease, final de contrato, né, de aluguel. E aí ela me mandou uma mensagem, Paola, vamos lá? Só que tem um porém, minha gente. Coisa que a gente não fala. Esse emprego era cash in hand. O que significa? Era um emprego que ela me pagava por dinheiro físico na mão. E quando isso acontece, as pessoas pagam menos do que é o salário mínimo. Esse trabalho eu ganharia pelo menos $32 a $38 por hora. E ela estava me pagando $20 por hora no dinheiro. Sinceramente, hoje eu não faria isso de novo, mas eu estava desesperada e eu não queria voltar pro Brasil. Então, se eu fosse lá e trabalhasse um dia inteiro, que eram, normalmente era 12 horas trabalhando, e eram 12 horas vezes 20, já me ajudava, já era um dinheirinho extra que eu não tava gastando do dinheiro que eu tinha guardado. Mas esse trabalho, eu acho que foi o trabalho mais difícil que eu fiz aqui na Austrália. Primeiro porque era cash in hand, segundo porque as condições eram muito doido, né? Uma pandemia acontecendo, várias coisas acontecendo externamente. Como aqui em Melbourne a gente tava em lockdown e a situação tava bem difícil, teve um momento em que as pessoas não estavam mais nem se mudando e nem saindo de Melbourne de jeito nenhum, porque não tinha voo pra outras cidades, não tinha como circular dentro da Austrália, né? A gente tava literalmente preso em Melbourne e quem morava em Melbourne não podia ir para as áreas regionais, né, daqui. Algumas semanas antes de a gente entrar no lockdown completo, que a gente não podia andar 5 km da onde a gente morava, tinham poucas casas e lugares se mudando, então a gente tinha que, às vezes, viajar por 3 horas para chegar até a casa, limpar a casa, viajar mais 3 horas pra outra casa. E aí era uma loucura, a gente foi em uns lugares aqui em Melbourne que parece que é fazenda, assim, bem distante da cidade. E nesse meu tempo, indo pros lugares, eu não era paga. Mas a pior casa e a pior coisa que me aconteceu, né, nesse trabalho que eu pensei, não, pra mim já deu, era um apartamento de 2 quartos no final do dia. 2 quartos e um banheiro. E foi um trabalho que surgiu de última hora. E eu já tava muito cansada do dia inteiro. Nesse dia eu lembro que eu ia só começar de manhã e já ia embora às 2 horas da tarde e ia estar livre pra descansar, porque era muito desgastante. E aí a gente foi nessa casa pensando, né, nesse apartamento, vai ser bem fácil, é só um apartamento de 2 quartos, tem um banheiro, vai ser tranquilo. Chegando lá, né, gente, era um apartamento de 2 quartos que moravam 4 pessoas, e essas pessoas eram jovens indianos, né, eles dividiam a casa, e a situação era completamente precária, assim. A cozinha, gente, eu limpei a cozinha. Eu lembro que eu falei assim, eu não vou no banheiro porque não tem como. Eu vou vomitar. E eu lembro que assim, eu limpava aquilo e eu ficava com uma raiva. Eu ficava assim, o que eu tô fazendo aqui? Que loucura é essa? Como é que tem gente que vive num lugar assim? E eu fiquei apavorada nesse dia, assim. E eu, né, me prometi que eu não queria mais fazer aquilo e que não valia o dinheiro e o desgaste físico e emocional, ainda mais porque era um trabalho cash in hand. Eu lembro que eu trabalhei mais umas 2 vezes com ela, e aí eu falei pra ela que eu não ia querer mais. E tenho muita sorte, gente. Meu Deus, eu tenho muita sorte. Eu conto as coisas assim e eu percebo o quanto de sorte que eu tenho. Aconteceu que quando eu falei eu não quero mais, eu não vou, no mesmo dia, eu recebi uma ligação da gerente operacional dessa empresa que eu trabalhava lá no hotel. E ela falou, olha, eu tenho uma vaga aqui pra ti, provavelmente tu vai trabalhar 12 horas por semana, mas
Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. E eu tô te ligando porque eu preciso que tenha um tempo pra pensar, porque essa vaga seria para limpar os hotéis de quarentena. O que isso significa? Se você ainda não sabe, as fronteiras internacionais da Austrália estão fechadas e só entra no país quem é cidadão australiano. Mas mesmo tu sendo um cidadão australiano, tu ainda tem que passar por uma quarentena nos hotéis de quarentena. Isso significa que eu vou pra um hotel específico de quarentena, onde eu tenho que ficar trancada por 14 dias e eu tenho que ser testada no início, no meio e no final da minha estadia. E aí, depois de 14 dias completos, fui testada negativo, eu posso sair e viver livremente. Esse trabalho seria para limpar os hotéis de quarentena, para limpar o quarto da pessoa que ficou em quarentena por 14 dias, sendo elas testadas negativas ou positivas. Então eu estaria de cara a cara com o coronga. E aí eu tinha que usar todo o equipamento, né? A roupa toda completa, máscara, o óculos de proteção, luva, e eram 3 luvas pelo menos. A gente tinha que limpar o quarto com uma máquina de vapor, né? Porque aparentemente o vapor quente mata o vírus. Então a gente tinha que desinfetar tudo com um paninho, jogar tudo fora, tudo fora, porque obviamente tinha contaminação, tirar todas as roupas de cama e daí desinfetar com essa máquina, né, que matava o vírus. E aí o quarto tinha que ficar lá aberto por um período até que as outras pessoas pudessem entrar no quarto e fazer a cama e deixar tudo certinho. Eu lembro que quando surgiu essa oportunidade, eu ainda morava com a minha outra flatmate. Eu dividia a casa com uma mulher da Nova Zelândia. Só que ela tava também no grupo de risco, né? Ela tem asma e vários outros problemas de saúde, então eu lembro que eu tive que falar com ela. Eu falei assim, olha, tô no visto de estudante, eu quero ficar na Austrália, a única chance de eu ficar é tendo esse trabalho, porque daí eu vou poder juntar dinheiro. Nos próximos 5 meses é o que vai ter, não vai ter outro tipo de trabalho. E isso era lá pra junho, julho de 2020. Então, ela ficou meio braba, né? Ficou assim, como assim? Como que tu vai botar a minha vida, a tua vida em risco por causa de dinheiro? E aí foi que eu falei pra ela assim, eu não acho justo fazer isso contigo, porque, querendo ou não, tu tá o tempo inteiro em casa, e eu tenho que sair pra ganhar dinheiro, então não vai dar mais pra eu morar aqui, então eu vou procurar outro lugar que faça mais sentido. E aí, ninguém corre risco de nada. Aí eu me mudei. Aí eu me mudei de novo, daí eu me mudei com a minha namorada, que também tava trabalhando, ela tava trabalhando no hotel que eu trabalhava antes. Fazia mais sentido, né, na época, porque ela tava saindo de casa todos os dias pra ir trabalhar e eu tava ali com corona, então pelo menos eu salvei a vida da minha flatmate ali, mas era muito, muito seguro, sabe, essa limpeza. A produção era muito alta. Teve um período que a gente não limpava o quarto de pessoas que tinham sido testadas positivo. Era só pessoas testadas negativo e todo mundo foi muito bem treinado e era literalmente só seguir o protocolo de cada coisa, assinar os documentos, fazer a limpeza direito e era isso, matar o corona. Então eu fiz isso por um bom período. Às vezes eu trabalhava 20 horas a semana, às vezes eu trabalhava 10, às vezes eu trabalhava 5. Toda semana era bem diferente e era um trabalho bem fácil. Era uma limpeza pesada, mesmo que não pareça, mas era uma limpeza superficial pra literalmente matar o vírus. Então a gente entrava no quarto e era tipo assim, tu tem que pensar que tudo isso aqui tá infectado, que tudo isso aqui, e tu tem que infectar. Então a gente ficava lá com a negocinho, passando na parede, pra matar o vírus. Aí as coisas começaram a ficar um pouco melhor aqui em Melbourne, né? Os casos foram diminuindo, as mortes diminuíram, as coisas estavam começando a ficar melhor. E Melbourne fechou as fronteiras pra todo mundo. Nem se tu era cidadão australiano, tu podia entrar em Melbourne. Não tinham mais pessoas fazendo quarentena nos hotéis, e aí foi que eu não tinha mais emprego, né? Nesse mesmo lugar. Aí, minha gente, com essa mesma empresa, eu recebi a oportunidade de trabalhar em um centro de detenção de refugiados. E esse será o próximo vídeo, porque é uma coisa muito extensa e eu quero contar detalhe por detalhe. Então, recapitulando, perdi meu emprego, fiquei com férias, 2 meses de férias pagas, fiquei 1 mês em casa e o outro mês eu comecei a trabalhar fazendo limpeza de end of lease. Não gostei, não consegui suportar esse trabalho e consegui um emprego limpando os hotéis de quarentena. E aí, acabou esse trabalho, não tava mais rolando, fui trabalhar num centro de detenção de refugiados. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like no vídeo, se inscrevam aqui no canal e por favor me sigam no Instagram, @paola